Bem, eu estou aqui novamente. Ontem eu acabei lendo mais uma história daquele livro. A anterior ela ficou com muitas coisas em aberto e muita coisa que eu não consegui entender, mas esta veio em detalhes e ele me influencia a continuar mandando aqui. Então vou só relatar o que li. Espero que vocês saibam melhor o que fazer com as informações do que eu. Bem, vamos lá. Seja o que for, começou na madrugada em que ouvi o primeiro suspiro vindo do chão da casa. Não era um ruído comum, não era madeira, não era vento. Era um sopro lento, pesado, como o fôlego de um animal adormecido logo abaixo dos meus pés. E vinha acompanhado por um cheiro fraco de terra molhada e de algo mais. Algo doce demais, quase podre. Não sei por que me levantei da cama, talvez fosse curiosidade. Ou talvez fosse influência da própria coisa, já se insinuando na minha frente. A casa estava completamente escura, mas o suspiro continuava, repetindo em intervalos tão constantes que pareciam compassos de um coração subterrâneo. Desci as escadas, guiado por um instinto que não era meu. Cada degrau rangia, como se prostrasse, como se tentasse me avisar, mas eu continuei. O suspiro me levou até a porta do porão, uma porta que sempre trazia frio, mas naquela noite parecia exalar um calor sufocante, como o ar queimado de uma fornalha esquecida. Quando toquei a maçaneta, senti uma leve vibração, quase como se algo do outro lado estivesse esperando pela minha mão. Ela girou sozinha. O porão estava mais escuro do que qualquer espaço natural devia ser. Eu podia ver as sombras se esticando nos cantos e por um instante tive a impressão de que a escuridão respirava. O suspiro veio novamente, mais forte agora, vindo da direção do chão de terra batida. E então o chão mexeu. A terra se levantou em pequenas bolhas, como se estivesse se movendo logo abaixo, algo indescritível, se é que posso dizer assim. Eu devia ter fugido naquele instante, mas dei mais um passo e a terra rompeu. Uma rachadura surgia de forma lenta, serpenteando o chão como um corte se abrindo na pele de um corpo gigante. Mesmo antes de ver qualquer coisa, eu senti um odor de pedras antigas, de tempo acumulado, de presença. E do fundo da rachadura, uma voz. Não exatamente um som, mas vibração. Algo falando comigo, sem usar linguagem, sem usar uma boca. Algo que nunca devia ter despertado. O buraco surgiu da rachadura. Não tinha forma clara. Era uma massa escura, mas não sombra. Algo viscoso, pulsante, respirando por si só. A superfície parecia feita de carne e breu, entrelaçados em um movimento lento, como se a coisa estivesse crescendo, moldando-se, renascendo de um sono milenar. Eu senti quando ela me viu, mesmo sem olhos, e talvez tenha sentido também que eu era fraco, que eu estava sozinho, que a minha mente era fácil de perfurar. A massa se ergueu apenas alguns centímetros e parou, como se me estudasse. E então, no silêncio absoluto do porão, ela imitou meu suspiro. Aquele som derrubou minhas pernas. Era meu próprio fôlego devolvido para mim, distorcido, pesado, carregado de intenções que eu nunca reconhecera em mim mesmo. A coisa voltou a descer, desaparecendo dentro do buraco, mas antes de sumir totalmente, algo saiu dela. Uma linha fina, como um filamento escuro, que deslizou pela terra e entrou em contato com meus pés. Foi apenas um toque, mas senti
como se algo tivesse escorrido para dentro de mim, como se uma porta tivesse sido destrancada. As noites que se seguiram, eu não consegui dormir. A presença estava comigo, não dentro da casa, mas dentro de mim. Eu comecei a perceber nos detalhes o reflexo do vidro, atravessava um meio segundo para piscar comigo. As sombras dos móveis pareciam me alcançar quando eu passava perto demais. O ar dos quartos ficava pesado logo atrás de mim, como se alguém respirasse nas minhas costas. E o pior, eu sonhava com o buraco. Mas nos sonhos ele era maior, muito maior, como se a casa fosse apenas uma pele fina esticada sobre um abismo vivo. A coisa me chamava nesses sonhos, mas não como uma vítima, como um receptáculo. Ela queria nascer através de mim. Certo dia, percebi algo no espelho. Meu ombro esquerdo estava mais inchado que o normal. A pele parecia repuxada, como se algo crescesse por baixo. Toquei devagar. Estava quente, pulsando num ritmo que não era meu. Quando apertei um pouco mais forte, ouvi. Ou melhor, não senti. Eu ouvi. Um murmúrio vindo da carne. Era a mesma voz que ouvi no porão, fraca, mas viva. Ao longo dos dias, mais marcas surgiram, primeiro nas costas, depois nas costelas. Um dia, acordando, senti algo se movendo sobre a pele do meu braço, como um verme grosso, travando um caminho próprio. Quando tentava ignorar, ele se cerrava por dentro. Cresço onde há falta. Eu sabia que estava sucumbindo, perdendo espaço dentro de mim. A coisa ocupava o que eu era. Certa vez, saí de casa tentando respirar, longe daquela infestação. Andei sem rumo pela noite, mas percebi algo que não devia ter observado. Logo vi que não estava sozinho. Sempre que passava perto de alguém, a pessoa parava, olhava para mim com um terror primitivo, como se estivesse diante de uma fera invisível. Um casal atravessou a rua correndo. Um cachorro, ao me ver, deitou no chão e começou a uivar, sem se aproximar. Meu reflexo nas vitrines estava deformado, como se houvesse algo atrás de mim, alto, curvado, tocando minhas costas com braços longos demais. Mas quando eu virava, nada havia. Ou talvez houvesse, mas não com forma que pudesse encarar sem perder a sanidade. Foi numa madrugada, particularmente abafada, que senti a coisa tomar quase todo o controle. Acordei no chão do porão, coberto de terra, com as unhas quebradas, sangrando, como se tivesse cavado por horas. E diante de mim, o buraco não era mais uma rachadura, agora era um abismo, uma abertura larga, respirando com um fôlego profundo, como se o mundo subterrâneo inteiro estivesse vivo. O ar dali era quente, úmido, cheio de uma umidade que parecia carne dissolvendo. A coisa dentro de mim falou pela primeira vez com clareza. Serei completo. E algo subiu do buraco. Era ela, totalmente desperta. Não mais uma massa informe, mas um corpo de escuridão com membros disformes, longos, retorcidos, como se algo tivesse imitado a forma humana de maneira errada. As articulações estavam no lugar errado, as pernas eram compridas demais, a cabeça se movia como um pássaro quebrado. E em nenhum ponto havia olhos, boca ou nariz. Mesmo assim eu sabia que ele sorria. A criatura se inclinou sobre mim, tocou meu peito com algo que parecia dedos, e então senti tudo o que estava crescendo dentro de mim rasgar. Não dor física, uma dor existencial, como se a minha alma estivesse sendo arrancada de posição. A criatura estava nascendo através de mim. Eu não lembro bem como saí do porão, não lembro dos gritos,
Não lembro se ainda eram meus, sei apenas que acordei na sala, o sol entrando pela janela, e pela primeira vez em semanas eu me senti leve, como se eu estivesse vazio, vazio demais. Corri até o porão, mas o buraco não estava mais lá. Tudo o que havia estava preenchido, como se nunca estivesse existido. A terra estava lisa, fria, quieta. Mas dentro de mim, no fundo da mente, que ainda restava, eu ouço. Eu ouço a coisa caminhando em algum lugar lá fora. Ouço seus passos longos e regulares, arrastando algo pela terra. Ouço quando ela para e respira o ar da superfície, pela primeira vez após eras, e às vezes tarde da noite. E ouço a porta de casa abrindo devagar, porque ela ainda sente que uma parte dela ficou comigo. Uma parte de mim ainda pertence a ela. E foi só isso que o livro me deu. Admito que no lugar dele eu ficaria muito amedrontado, mas eu não sei se me encontro numa situação melhor que a dele. O livro ainda quer que eu continue lendo. Já está quase dando meia-noite, eu sei que já já ele vai se abrir. Eu não consigo dormir, mas eu vou continuar lendo. Eu vou trazer mais histórias.